Muitas pessoas andam ansiosas porque não oram. Muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais um devocional desse canal. Se você não me conhece, eu sou o pastor Céu pela Assembleia de Deus e hoje eu quero falar sobre esse assunto que nós temos tratado ao longo desses dias, falando sobre ansiedade. Hoje eu quero falar que muitas das vezes as pessoas estão ansiosas porque não oram. E eu vou explicar para você, vou um versículo bíblico e eu vou aplicar e ensinar para você por que muitas das vezes a ansiedade é gerada por causa disso. Mas se você ainda não é inscrito nesse canal, eu convido a você, se inscreve aí, clica no botão vermelho aí, se inscreve, ativa o sininho das notificações, deixa o teu like, se você já é inscrito, deixa o teu like aí, você vai estar me ajudando muito a fazer com que esse vídeo seja impulsionado para outras pessoas. Deixa o teu like aí, deixa o teu comentário aí embaixo e no final desse vídeo, compartilha com teus amigos, eu sei que você tem amigos aí no WhatsApp, então compartilha que você vai estar ajudando essas pessoas. Hoje eu quero usar aqui Filipenses capítulo 4, versículo 8, é uma palavra também conhecida, que diz o seguinte, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer o seguinte, Filipenses capítulo 4, versículo 6, está escrito o seguinte, não estejais inquietos, em algumas traduções está ansiosos ou cuidadosos, por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ação de graças. Versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Paulo aqui, ele vai dar o remédio para a ansiedade, que é a oração. Só que eu quero aplicar da seguinte maneira, que se o remédio para a ansiedade é a oração, a falta dela é a causa da ansiedade. E esse é o ponto aqui que eu quero tratar nesse devocional. Muitas das vezes nós somos ansiosos, isso eu falo para quem é crente. Claro que o ímpio pode até orar, mas a obrigação de orar sempre recai sobre os crentes. Nós somos ordenados pela Escritura para orarmos, nós devemos orar. Jesus Cristo nos ensinou a orar, o apóstolo Paulo, e ao longo da Escritura nós encontramos ordenanças para nós que nós temos que orar. É uma necessidade, é uma ordenança de oração, até para o nosso bem espiritual. E o apóstolo Paulo vai dizer aqui que nós não andaremos ansiosos, inquietos se nós orarmos. E muitas das vezes tem muito crente que anda ansioso porque não ora, porque não gasta tempo em oração, não gasta tempo no lugar secreto, não gasta tempo de joelhos, ou sentado ou em pé, independente da forma como você ore. Mas o que eu quero frisar aqui nessa manhã? Precisamos orar. E essa pode ser a causa da tua ansiedade. Você está ansioso, ansiosa, porque você não ora. Você não gasta tempo em oração, você não gasta tempo falando com Deus. Eu digo por experiência própria, muitas das vezes no meu coração, quando eu estava triste, magoado, ansioso, com medo, eu fui a Deus em oração. E eu fui aliviado daqueles sentimentos. Agora perceba o seguinte, quando você ora, quando você vai a Deus em oração, você leva os teus problemas diante dele. Quando você fala para ele, ele te dá o alívio através da oração. Agora, o mais incrível é o seguinte, é que muitas das vezes quando a gente enfrenta algum problema, alguma dificuldade, em vez de nós irmos primeiro a Deus, falar sobre os nossos problemas, falar sobre as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, a gente não vai diante dele, a gente vai com um amigo, a gente vai com um irmão, a gente vai com alguém próximo falar dos nossos problemas. Eu não estou dizendo que é errado você fazer isso, mas a nível de importância você precisa ir primeiro. Se você é um cristão, você nasceu de novo, você precisa ir a Deus em primeiro lugar. Você precisa ir diante dele e falar para ele os seus problemas. Ele sabe, porque ele é onisciente, mas ele quer que você fale com ele, você converse com ele. Veja, existe uma necessidade do crente ir a Deus em oração, para que ele possa falar com Deus, externar diante de Deus, porque isso mostra quão Deus é importante para ele, quão Deus ele é essencial, quão Deus exerce um nível de importância dentro da vida dele. E muitas das vezes esse nível de importância nós damos para um amigo, nós damos para o pastor, nós damos para o nosso irmão em Cristo, né? Até mesmo para ímpio a gente dá esse nível de importância de levar os nossos problemas para ele, mas não leva para Deus. E muitas das vezes a gente está ansioso por causa disso, que você não leva para Deus os seus problemas. Paulo vai dizer bem assim, eu quero ler de novo esse versículo. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração. Ele está dizendo antes, em primeiro lugar, como prioridade, leve a Deus os teus problemas. Você precisa orar. E o quanto de crente tem que não ora?
Tá ansioso porque não ora, tá ansioso porque não vai a Deus em oração, tá ansioso porque não passa tempo com Deus de joelhos, em pé, sentado, não gasta tempo com Ele. Como você não ora, como você não abre seu coração para isso, você fica ansioso, você fica desesperado porque você não vai a Deus em oração. A oração, ela alivia, a oração ela faz com que nós não fiquemos ansiosos, ela retira o peso. Você que ora, você que tem experiência de oração, você sabe do que eu estou falando. Quando você ora, quando você fala diante de Deus, aquele peso é aliviado, aquele medo é aliviado, aquela incerteza é aliviada. Por quê? Porque você lançou sobre Deus. Quando você vai a Deus em oração, levar os teus problemas, é como se você estivesse tirando o peso de cima de si e lançando sobre Ele. Lançai sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós. E quando o cristão começar a fazer isso, começar a orar, começar a gastar tempo com Ele, levando os problemas e as dificuldades para Deus, olha o que Paulo vai dizer, o resultado disso, está no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e o vosso sentimento em Cristo Jesus. A ansiedade é um sentimento do coração. Então Paulo está dizendo, quando eu começar a levar a Deus as minhas súplicas, as minhas lamúrias, os meus problemas, as minhas dificuldades, quando eu começar a ir a Deus em oração, lançar sobre Ele, como disse Tiago, falar para Ele através da oração, Paulo vai dizer, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, será derramada nos nossos corações. É o que ele está dizendo no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Como se Deus fosse colocar uma espécie de barreira em nossos corações, para que eles não fossem atingidos pela ansiedade, para que eles não fossem atingidos pela preocupação. Por que não vai ser atingido? Por que não vai ser cheio de ansiedade? Porque o problema que tinha aqui, que poderia ocasionar a ansiedade, é lançado sobre Deus, sobre Ele através da oração. E como o problema não está mais contigo, está com Ele, não tem por que tu ficar preocupado. Está na mão dEle, Ele vai resolver. E aí Ele vai proteger o teu coração. Ele vai colocar uma barreira para que a ansiedade não te atinja, para que o medo não te atinja, para que você não fique preocupado. Então perceba que Paulo está dizendo, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. A paz de Deus aqui Paulo está usando como se fosse uma proteção para o nosso coração. A paz de Deus é como uma proteção, ela vai nos guardar. E como é que eu sei que isso está acontecendo comigo? Porque eu tenho paz. Eu começo a não me preocupar, eu não fico preocupado, eu não fico ansioso, porque eu confio no meu Deus. Ele vai fazer, independente de como seja, quando seja, Ele vai fazer e eu confio nele. Estou confiando, meu coração está em paz. É o que Paulo está dizendo. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. Não só o coração, mas o sentimento será guardado em Cristo Jesus. Então esse pode ser o teu problema. Essa pode ser a tua dificuldade. Não está orando, não está indo a Deus. E quando eu digo orar, não é 5 minutos, dobrar o joelho 5 minutos, passar 5... Não é isso. É 20, 30, 40, 50, 1 hora na presença dele, gastando tempo, falando com ele, dizendo para ele com as tuas palavras, falando para ele sobre o que você tem sentido, sobre os seus sentimentos, sobre os seus medos, né? E muitas das vezes eu oro assim, eu digo, Deus, eu tô com medo, Deus, está acontecendo isso e eu tô com medo, não sei se eu vou conseguir, Pai, me ajuda, Senhor, me socorre, faz com que isso aconteça, Pai, me ajuda, porque eu não tenho capacidade, eu não consigo. Eu oro assim muitas das vezes a Deus, falando para ele, Senhor, eu não tenho dinheiro para isso aqui não, eu não consigo, né? Faltou dinheiro e agora o que é que eu vou fazer? Me ajuda, Senhor, supre as minhas necessidades, abre as portas, me abençoa, faz isso aqui, Senhor. Ou seja, eu estou lançando toda a minha ansiedade, todo o meu medo, todas as minhas dificuldades, eu estou colocando sobre Ele, lançando sobre Ele e confiando de que Ele vai fazer. É isso que você precisa fazer. E isso você só vai fazer em oração. Não existe outro meio. É oração. Você precisa ir em oração com Ele e falar para Ele. E o seu coração vai ser aliviado. Você não vai ficar ansioso. Então esse pode ser um dos motivos da sua ansiedade. Falta de oração. Porque você não está orando. Você precisa orar. E aí eu tenho certeza e asseguro para você. Você começar a orar diariamente. Você vai ver que os seus sentimentos vão mudar, que você não vai estar mais ansioso, você vai estar confiante de que Ele vai resolver o teu problema, amém? Ore comigo nessa manhã,
sobre esse assunto. Soberano Deus, graças te damos por mais um dia. Muito obrigado por mais uma oportunidade de vida, de saúde, de nós estarmos aqui, Pai. Eu oro, Senhor, nessa manhã e te peço que o Senhor nos ensine, nos capacite, nos dê, Senhor, a força necessária para irmos em oração diante do Senhor, buscar a tua face. Possamos apresentar na oração todos os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos medos, as nossas ansiedades. Possamos lançar sobre o Senhor. Nós possamos apresentar a Ti em oração, Senhor. Que o Teu Espírito nos capacite, que o Teu Espírito nos ensine, que o Teu Espírito nos impulsione a ter essa prática da oração, a levar a Ti os nossos problemas e confiar de que o Senhor vai resolver. Porque eu tenho certeza, segundo a Tua palavra, que ela me assegura, o nosso coração estará guardado em Ti pela Tua paz. Nós não ficaremos ansiosos, mas estaremos seguros em Ti. Faz isso em nossas vidas, Senhor. Não somente na minha vida, mas na vida de todas aquelas pessoas que estão me assistindo. Em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito, mais uma vez eu te peço, não perde tempo, se inscreve aí, que todos os dias de manhã eu estou entrando para trazer uma palavra ao teu coração para abençoar a tua vida, trazer um ensino, uma aplicação, alguma coisa para que possa te ajudar espiritualmente, né? Deixa o teu like aí, você que ainda não deu like, compartilha esse vídeo com alguém que você pode pensar que pode ajudar, compartilhe com essa pessoa, amém? Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.